Olá, seja bem-vindo ao canal da Check Design. Vamos hoje fazer um tutorial para você acompanhar dessa arte aqui sobre hamburgueria. É a arte do Simples Burger, um hambúrguer muito gostoso, ó, como você está vendo aqui, chega a dar água na boca. Demorou? Então essa arte aqui é um tanto quanto, não diria complexa, mas você precisa prestar bastante atenção porque a gente vai mexer com texturas, enfim. Já vai se inscrevendo no canal, tá? Porque esse tipo de conteúdo vai voltar aqui. Já vou gravar outro tutorial dessa arte aqui, só que para outro vídeo. Então já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like, compartilha, enfim, faz tudo o que você achar necessário. Bom, para fazer essa arte aqui, uma dica que eu dou para você. Quando a gente é designer, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é desmembrar a arte somente no visual. Então aqui, ó, você consegue perceber que tem algumas camadas aqui, mesmo sem estar aberto no Photoshop. Isso aqui é bom porque você consegue treinar o seu lado visual. Então vamos lá, ó. Aqui é uma camada, a camada do background, certo? A textura aqui do fundo é uma camada. A mesa é outra camada. O hambúrguer é outra camada. O texto aqui do nome do hambúrguer é outra camada. O texto do telefone é outra camada. E os elementos aqui são outra camada. É outra camada. Demorou? Então aqui você consegue perceber que tem umas 4, 5 camadas. Ó. Uma do background, uma da mesa, outra do lanche, já são 3, 4 do texto, 5 do telefone, 6 dos elementos e até 7 do logo. Então você consegue ver que tem 7 camadas, ok? Então agora vamos para dentro do Photoshop. Primeira coisa que você tem que fazer para criar um novo documento é criar um novo documento. E aqui eu vou deixar nessas definições aqui, ó. 1080 de largura por 1080 de altura e 72 de DPI. 72 para web é a resolução perfeita, tá? Então já pega essa dica aí, anota no seu caderno, aonde você quer anotar, mas anota. Essa dica aqui é muito importante. Post para rede social tem que ter essas dimensões aqui, beleza? Esse aqui é o formato quadrado, tá? Então vamos lá, criar o documento. E a primeira coisa que eu faço aqui dentro do Photoshop é o seguinte: antes de começar a mexer com textura, com camadas, enfim, com qualquer coisa, eu coloco minhas guia linha. Então eu vou vir aqui em visualizar, novo layout de guia, e ele já aparece dessa maneira para mim, porque é a última guia que eu usei. Mas aí, ó, para ficar exatamente dessa maneira, dividido por quadrados, você coloca esses números aqui, ó. 5 número de coluna, 5 de linha, aqui você deixa nada, aqui também você deixa nada, e aqui nas margens você deixa 70 px, 70 pixels para cada quadradinho aqui. Ó. Então é 70 acima, 70 à esquerda, 70 abaixo e 70 à direita. Beleza? Dá um ok aqui, pronto. A primeira coisa da nossa arte já está feita. Para você ocultar essas réguas, você pode apertar Ctrl, ponto e vírgula, ou Ctrl, 2 pontos, depende aí do seu teclado. Demorou? Bom, a primeira coisa, como você já conseguiu perceber aqui nessa arte, que eu falei para você, a primeira camada que tem aqui é o background. Então a gente vai começar de trás para frente. Então a gente vai vir do background até o hambúrguer. Demorou? Então vamos lá. Para criar esse background aqui, ele tem uma corzinha meio laranja, ó, como você consegue perceber aqui. Essa cor laranja, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui nessa ferramenta, vai vir em degradê, ele vai abrir o preenchimento em degradê pra gente. Você vai vir aqui, você pode pegar esse laranja? Ah, Davi, até posso, mas não é esse laranja dessa arte aqui. Então você vai fazer o seguinte: aqui no editor de gradiente, ele dá várias opções pra gente. O Photoshop já dá várias opções nativas pra gente usar. Você vai arrastar um pouquinho, ó, você vai ver que aqui tem várias pastas. Tem o básico, tem o azul, tem o violeta, enfim. Você vai vir até a pasta do laranja. Abrindo aqui a pasta do laranja, você vai ver que tem 13 gradientes aqui de laranja, certo? Você vai clicar aqui no laranja 5, ó, laranja 5. Você está vendo aqui que ele está com um gradiente de baixo para cima, ele está um gradiente linear, ele está começando no amarelo e terminando no laranja bem forte.
Eu não quero dessa forma, eu quero aquele gradiente que faz aquele círculo assim no meio da arte. Então eu vou colocar aqui, ó, trocar de linear para radial. A partir desse momento já fica aquele círculo, aquela bola no meio da arte com um gradiente. Então é exatamente isso que eu quero, vou dar um OK aqui, pronto. O nosso background já vem tomando forma. Agora, para não ficar uma coisa tão saturada assim, uma coisa tão quente, uma coisa tão estourada, a cor do laranja aqui nas bordas, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar agora com um padrão. Clico aqui no padrão e deixo esse mesmo, é o padrão de ruído. Ó. Preenchimento padrão, você vem aqui, é esse padrãozinho aqui, ó, dos padrões herdados. Ele tem um nome aqui, ó, padrão aquarela. Dá um OK, beleza. Só que eu não vou deixar assim, Davi, você criou o background laranja para colocar um padrão em cima. Tipo, matou o background. Calma, calma. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no Blend Mode, tem várias opções aqui para você, ó. Luminosidade, cor, saturação, matiz, dividir, subtrair, enfim, tem várias. E você vai escolher uma cor que deixa menos saturado. Então eu vou passando aqui, ó, para ver uma cor que vai deixar menos saturada. Deixa eu ver, luz direta, luz indireta. Essa luz indireta aqui ficou boa. Luz indireta, ó. Se eu ocultar essa camada, você vai ver a diferença que ficou. Aqui já ficou um pouco mais fluido o gradiente, não ficou aquela coisa tão agressiva. E aqui ocultando você já consegue ver aquela coisa mais agressiva como eu havia dito. Bom, agora eu vou lá na pasta que eu separei para vocês dessa aula aqui. Se você ver aí o link na bio, vai ter essa pasta aqui, ó, arte 1. Então eu coloquei todos os elementos que eu vou usar nessa arte dentro dessa pasta. Demorou? Para você baixar aí na sua casa e tentar fazer aí no seu Photoshop. Mas antes, esse presente aqui, cara, vale muito a sua inscrição. Então, se eu fosse você, já me inscrevia aí, porque vai ter várias outras artes para a gente fazer junto. Então vamos lá. Eu clico aqui nessa arte, nessa pasta, aliás, e pego essa textura aqui, ó, Vintage Photo Texture Overlay 15. Então eu vou trazer ela aqui para dentro. Ela vai carregar e pronto. É só aumentar aqui, deixar nas extremidades. Ok. Mas Davi, você vai deixar essa textura assim? Não. Vamos colocar de novo um Blend Mode aqui, ó, bem pra gente dar um efeitozinho. Divisão é bom. Então vamos anotar aí, ó, divisão, já dá uma cara boa aqui para nossa arte. Mas talvez, deixa eu ver, divisão é bom e luz indireta também é bom. O subexposição de cores também é bom, vamos ver, divisão e luz indireta. Vamos colocar luz indireta aqui, só que está muito marcado, tá vendo que está uma coisa bem suja? Eu vou diminuir a opacidade. Ó, tava 100% aqui. E aí eu só digitei aqui no teclado 40% e já foi. Deixa eu ver aqui o negócio, ó. Com esse 40% a gente consegue até testar a divisão e a subexposição de cores. Acho que luz indireta, divisão... Acho que eu vou deixar a luz indireta mesmo. Isso tudo é teste, tá, galera? Aqui no Photoshop você pode ir mesclando textura, pode ir mesclando Blend Mode para você chegar no resultado final. Muitas artes que você vê por aí que você fala, nossa, cara, essa arte aqui é muito chique. É tudo questão de textura, uma linkada na outra, uma sobrepondo a outra. Demorou? Então vamos lá. O nosso BG, o nosso background já está pronto, certo? Então você vem aqui, ó, dá um clique aqui na primeira camada com um Shift segurado, você dá um clique na última, um Ctrl G, pronto, agrupou. Vou colocar aqui o nome dela de BG só para a gente ter uma camada organizada. A segunda coisa que você consegue perceber aqui na nossa arte, que é a segunda camada que eu falei para vocês, é a mesa. Então essa mesa aqui, ó, eu separei para vocês a foto dela, é uma foto que tem uma paisagem no fundo e tal. Eu coloquei naquela pastinha que está aí no link para download para você, beleza? Então eu vou arrastar ela aqui para dentro. Arrastei ela aqui para dentro, ela vai carregar. E a partir do momento que carregar, eu vou deixar ela do mesmo tamanho, só vou puxar ela aqui para baixo até a extremidade para ficar certinho, beleza? Agora, para tirar essa paisagem aqui, porque eu não quero que essa paisagem faça parte da minha arte, eu vou apertar a letra L no teclado e aí ele vai já me dar esse laço aqui, ó,
laço poligonal. Então é exatamente esse que eu vou clicar. E eu vou vir aqui, ó, vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Você consegue ver que entre a paisagem e entre a mesa tem um desfoque, tá vendo? Ele é meio que desfocado e tudo mais. O que eu vou fazer para a gente recortar só a mesa? É um recorte super simples. Você vai clicar aqui bem na divisão, ó, um pouquinho até mais para baixo, tá vendo? Que eu estou colocando meio que um pixel para baixo, ó, do desfoque. Eu vou clicar aqui na divisão e vou ir arrastando até o outro lado com o Shift segurado para ficar certinho, ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui, pronto, está selecionado. Aqui, ao invés de eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V e apagar a camada do fundo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preservar essa camada porque mais para frente eu vou usar ela. Então eu vou só clicar aqui, ó, na máscara de camada, nessa opção aqui de baixo, adicionar máscara de camada, pronto, adicionou. A máscara de camada é esse quadradinho aqui, ó, que apareceu do lado da nossa imagem com esse cadeadinho, com esse negócio aqui que está aqui na nossa camada. Essa máscara de camada significa, ela funciona da seguinte forma: tudo que é branco com o pincel selecionado e com a máscara de camada selecionado, tudo que é branco revela, tá vendo? Tá branco aqui no primeiro plano, então tudo que é branco revela e tudo que é preto apaga. Vocês viram ali, ó, no primeiro plano que a cor mudou. E eu mudei a cor sem clicar lá com a letra X. Quando você está com a letra X clicando aqui, ó, habilitado, o X você muda para a cor de segundo plano, você aperta X de novo, a cor que estava no segundo plano veio para o primeiro, tá vendo? Então tudo que é preto apaga e tudo que é branco revela. Demorou? Então vamos deixar lá certinho do jeito que está a nossa mesa. Pronto, ela está aqui. Ok, a mesa já está feita. Então vamos colocar aqui, ó, mesa. Depois a gente volta mexendo nela. Bom, no background a gente não vai mais mexer e também na mesa, por enquanto, a gente não vai mais mexer, tá? Por enquanto, nesses dois a gente não vai mais mexer. Então, para não ficar arrastando as coisas aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um clique aqui, ó, para a gente bloquear essa camada. Como que eu bloqueio essa camada por atalho? É Ctrl barra ou Ctrl ponto de interrogação. Demorou? Agora, a gente vai pegar o lanche. O lanche aqui, ó, na pastinha que eu separei para vocês, eu já recortei ele, tá? Então você pode só arrastar aqui para dentro que ele já está no tamanho exato. Porém, aqui com vocês eu vou ensinar um jeito de tirar a sombra e de fazer a sombra. Demorou? Então vamos lá. Ó. Aqui ele está com esse fundo branco aqui. Ele não é em PNG na imagem original. Eu também coloquei dentro da pasta para vocês treinarem junto comigo. Só vou dar uma esticadinha aqui, ó, para a gente conseguir recortar ele até um pouco melhor. Trazendo um pouco para baixo, beleza. Dá um ok aqui, ó. Você vê que esse lanche aqui ele não está numa das maiores resoluções e tudo mais. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com hamburgueria, fazendo social media, fazendo arte para rede social para hamburgueria, muitas das vezes a gente não tem uma imagem com grande qualidade igual tem em banco de imagem. E para a gente usar uma imagem fidedigna, o que a gente faz? A gente tira a foto do lanche. E as fotos normalmente que o cliente tira ou que a gente tira não é tão boa, a não ser que você contrate um profissional, um fotógrafo que faça esse trabalho para você. Beleza? Então aqui eu tentei pegar um lanche até um pouquinho menor de resolução para a gente meio que trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para um cliente real, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Essa imagem aqui, ó, como você está vendo, está em objeto inteligente, certo? Eu vou apertar o E, que é o ícone aqui da borracha, e vou clicar em cima dela. Aí vai aparecer a opção de transformar esse objeto inteligente em camada rasterizada. Eu vou dar um OK, e aí agora eu tenho uma camada rasterizada, certo? Com essa borracha aqui, ó, ferramenta borracha mágica, eu vou clicar no fundo. Pronto. Cliquei no fundo. Já tá tipo feito a nossa mágica aqui, como o próprio nome da borracha diz. Só que ficou algumas coisas para trás, tá vendo? Ficou esse negocinho branco aqui para trás. O hambúrguer tá com uma linha branca aqui em volta dele. Essa sombra aqui ficou, só que nada que a gente não possa arrumar, beleza? E eu vou mostrar para você agora como que eu vou arrumar isso daqui. Bom, eu vou pegar primeiro a nossa máscara de camada, vou criar uma máscara de camada aqui, ó. E agora, como eu disse para você, tudo que é preto apaga
e tudo que é branco revela, certo? Então vamos lá. Vou deixar a máscara de camada ali crua e vou pegar o pincel redondo duro. Eu vou diminuir ele aqui um pouquinho. E aqui embaixo, ó, eu vou tirando essa sombra com a cor preta aqui, porque tudo que é preto apaga. Vou tirando essa sombra que está embaixo do lanche, certo? Então, bem devagarinho, uma coisa bem terapêutica para a gente fazer aqui. Então, ó, bem devagar para a gente não comer o lanche, porque não é dessa forma que se come o lanche, tá? Se você quiser pedir um lanche aí, se você estiver assistindo à noite, cara, eu recomendo bastante, porque eu fazendo isso daqui tá me dando fome. Enfim, vamos lá, ó, apagando aqui e tal. Beleza, bem de leve mesmo, não precisa, tipo, a caneta aqui, porque, mano, eu gosto de fazer essas coisas na mão. Você pode estar se perguntando, Davi, por que você não pegou a caneta? Por que você não fez tal coisa? Cara, tudo que eu tô fazendo aqui é porque eu gosto de fazer na mão, entendeu? Então, tipo, me dá um pouquinho mais de segurança e de controle. Porque se eu dar uma deslizada pra dentro aqui, ó, eu volto fazendo, tá ligado? Não preciso, tipo, desselecionar toda a caneta, enfim. Acho que vocês conseguem me entender. São gostos peculiares que talvez você não entenderia. Aqui eu apaguei a sombra, dá só uma refinada aqui nessa parte. Beleza? Ó, como vocês podem ver aí, ó, até peguei um pouquinho do lanche aqui, vou voltar ele na cor branca ali, porque tudo que é branco revela e tudo que é preto apaga. Pronto, o nosso lanche está assim, ó, sem aquela sombra. Então eu vou até desativar a camada aqui da máscara para você ver, ó, desativar a máscara de camada. Aqui, ó, tava essa sombra e agora eu vou ativar, a sombra simplesmente sumiu, beleza? Bom, mais uma coisa. Lembra que eu falei dessa partezinha branca aqui que ficou perto do alface? Ao invés de eu tirar só essa parte branca, eu vou tirar o alface também, porque aqui a gente vai montar uma gambiarra para a gente conseguir equilibrar essa imagem. Então, eu vou pegar aqui, ó, tirar essa parte branca aqui junto com aquele alface. Pronto. E aí tem outra coisa. Como eu disse para você que a gente vai fazer uma gambiarra, se você conseguir perceber, essa imagem está um pouco pensa, a imagem do lanche em si. Tem muito mais alface desse lado aqui do que desse lado aqui. E aqui tem esse buraco, aqui está tipo, meio que vazio. Então o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui na máscara, na camada aqui, na imagem do hambúrguer, vai dar um zoom, vai pegar o nosso laço com a tecla L e vai selecionar esse alface aqui. Selecionando esse alface, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e aí eu criei outro alface idêntico. Aqui eu vou começar a brincar com esse alface. Então eu vou virar ele aqui, ó, para deixar ele mais certinho ali e vou colocar ele aqui. Bom, se você conseguir ver daí, ó, você vai ver que ele está colocado. Então a gente vai mexer nele também para deixar ele mais sutil possível. Eu vou criar uma máscara de camada em cima desse alface que eu copiei. Vou pegar meu pincel no redondo macio aqui, ó, e vou voltar apagando algumas partezinhas desse alface para não ficar uma coisa tão marcada. Ó, se você conseguir perceber aqui, ó, ele já começa a dar outra cara, entendeu? Pronto, se você olhar de longe, você vê que tipo nem é colocado. Só que tem uma forma melhor para não ficar parecendo duas pontas de alface igual. Eu vou clicar em cima da imagem aqui, vou dar um Ctrl T e vou vir aqui, ó, nessa ferramentinha aqui que chama transformação livre e distorção. Então eu vou começar a distorcer essa imagem, para parecer mesmo que é uma planta de alface, que é uma pontinha de alface, tudo mais. Puxa para cá, e você vai fazendo um teste aí na sua casa, beleza? Não precisa ser uma coisa tão regrada, você pode fazer da maneira que você quiser, ok? Pronto, mexi aqui, vou voltar na máscara de camada e vou dar mais um retoquezinho aqui, só pra gente finalizar essa parte. Então vou pegar aqui, dar um retoque aqui, outro retoque aqui em cima, beleza? Então é isso, ó. Você vê de longe, nem parece que é uma alface que eu coloquei ali. Agora, lembra que eu falei pra você dessas bordinhas brancas aqui, ó, desse risquinho branco? Tá vendo? Aqui tem aqui no lanche, ó, risquinho branco, que ficou do fundo lá, do fundo branco que a gente apagou com a borracha, ó, no alface também. O que eu faço? Primeiro, eu vou clicar nessas duas camadas, eu vou converter elas em objeto inteligente e vou, com o Ctrl segurando aqui, ó, eu vou clicar em cima. Pronto, selecionei toda
a minha imagem. O que eu vou fazer agora? Para tirar esse risquinho branco que tem nas bordas, vou vir em selecionar, modificar, contração, e aí vai abrir uma janelinha para mim de reduzir em 1 pixel. E é exatamente assim que eu vou deixar. Pronto, ele vai reduzir em 1 pixel. Só que ainda não aconteceu nada, você que precisa fazer. Então você vai vir aqui e vai selecionar a camada com o Alt segurado. Aqui é muito importante que você segure o Alt para ele selecionar o inverso. Ou melhor, não, ignora. Aqui não é a parte ainda do Alt. Mais pra frente no texto você vai ver que eu estou falando do Alt. Mas enfim, aqui você só vai clicar sem segurar nada na máscara de camada, beleza? E aqui, ó, como você pode perceber, eu vou dar um Ctrl Z aqui para você conseguir visualizar melhor. Antes estava, ó, tá vendo? Antes estava com essas bordinhas brancas. Agora não tá mais. Demorou? Vamos lá fazer de novo para você aprender. Aqui, ó, clica aqui com o Ctrl segurando, vem selecionar, modificar, contração, 1 pixel, dá um OK ali e clica na máscara de camada para a gente tirar essa borda. Então eu vou colocar aqui, ó, desativar para você ver e ativar para ficar tudo bonitinho, certo? Beleza, então agora a gente já está começando a ter o nosso lanche mais, sei lá, mais dentro da arte, ele não está uma coisa tão rústica, sabe? Uma coisa mais bonitinha. Bom, agora, para ele não ficar essa coisa dura aqui em cima da mesa, para parecer que está voando, eu vou começar a criar a sombra dele. Então eu vou criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, ou você pode vir aqui do lado e criar nova camada. E aí, como que eu crio uma nova camada? Eu venho aqui na ferramenta elipse, trago ela para cá, ó, vou dar um Ctrl 0 aqui para ficar, e eu vou trazer uma elipse aqui embaixo do lanche, ó, de uma forma mais achatada, tá vendo? Bem de boa, na cor preta mesmo, pode ser. E é isso. Agora eu vou trazer essa camada para baixo, porque não faz sentido ela ficar em cima aqui do lanche, porque é uma sombra, então ela tem que ficar embaixo. Só que antes de eu puxar ela para cá, para não ficar assim, vou fazer o seguinte, eu vou converter isso aqui em objeto inteligente e vou vir aqui, ó, em filtro, desfoque gaussiano. Ele vai abrir a ferramenta aqui para mim e aqui eu posso alternar entre 15, que é uma opção boa, ou entre 20. Eu prefiro 20 para ficar mais suave. Beleza, só que essa sombra está pegando muito aqui, ó. Tá pegando muito. Então eu venho aqui, dou uma diminuidazinha, subo ela um pouco para ficar mais aqui nas bordas aqui do lanche, tá vendo? Mais nas pontas. Dou até uma descidinha aqui de leve. E agora eu crio outra sombra. Eu vou criar uma sombra mais marcada agora. Então o que eu faço? Crio outra camada, vou no pincel. Esse pincel aqui eu vou deixar no redondo macio, na cor preta. Aqui, ó, tá vendo? A cor preta. E venho marcando esse hambúrguer aqui por baixo para criar essa sombra. Bem de leve também, bem tranquilo, como se fosse uma terapia. E aí eu venho do outro lado e crio a mesma sombra para a gente ficar mais contente com esse hambúrguer, para a gente ver ele de uma forma mais harmonizada nessa arte aqui, certo? Ó, já deu uma cara melhor. E se você não quiser deixar tão marcada assim essa sombra que a gente acabou de criar com o pincel, você pode trazer ela um pouquinho para cima, ou você pode colocar uma opacidade nela, tipo 60%, talvez fique até melhor do que 100%. Ok? Então vamos lá, colocar 60%, talvez 70%. 70% já está bom. E aqui, ó, como você pode ver, com sombra, sem sombra, com sombra, sem sombra, certo? Já ficou mais ambientado aqui na arte. Então eu vou pegar esses três aqui, vou agrupar e vou colocar lanche. Então beleza, vou colocar até um pouquinho mais para baixo aqui, que aqui em cima agora a gente vai fazer o texto. O texto aqui, como você lembra naquela arte que eu mostrei para você, é simples burger. Então a gente vai começar primeiro escrevendo burger e o simples e depois a gente vem para o telefone. Ok? Então vamos lá. Com o texto selecionado ali, com o texto, a gente vem aqui e escreve burger. Certo? Ele já está com a fonte aqui que eu usei. Você pode usar qualquer fonte aí na sua casa, não tem problema, contanto que seja uma fonte que combine com a arte. Essa daqui eu peguei uma fonte mais arredondadinha, tipo no meio,
e nas pontas ela é um pouco mais cortada, assim, quadrada mesmo. E ela tem um preenchimento bom, ó. Se eu colocar aqui no bold, ela fica bem bacana. Então, escolhe uma fonte aí que combine com a arte para você ver como que ela vai ficar bem harmonizada. Bom, aqui eu vou deixar a cor branca, que é a cor original lá que a gente fez. E agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa camada aqui do texto e vou escrever assim, ó, com letra minúscula, simples. Eu poderia muito bem deixar esse mesmo texto aqui, tá vendo? Só que não vai ficar bom. Por quê? Porque é a mesma fonte, com letra minúscula e tal, não ia ficar legal. Então eu quero uma fonte mais desenhada, uma fonte mais manuscrita. Então eu venho aqui e pego essa daqui, ó, Morning Gold Free. Você pode pegar qualquer outra fonte aí que dê um contraste bom com a fonte de baixo. Então, que seja manuscrita também, enfim, que dê um contraste bom. Eu vou pegar esse simples e vou mudar a cor dele para uma cor escura, para dar um contraste. Essa cor escura eu vou pegar exatamente aqui do hambúrguer, cor que está na arte. Então, tipo, eu poderia pegar esse marronzinho aqui da madeira, poderia pegar esse vermelho, esse vinho, esse cor de, sei lá, de molho barbecue aqui, e eu vou deixar exatamente esse. Só que eu vou mudar um pouquinho o tom dele para vermelho, então ele vai ficar um pouquinho mais avermelhado, certo? Beleza, eu vou achar o meio aqui, ó, uma dica que eu te dou, quando você quer achar o meio de alguma coisa, com a camada selecionada aqui, você dá um Ctrl A, ele vai selecionar a imagem inteira para você, e aí você vem aqui em cima e acha o meio tranquilamente, beleza? Aqui, ó, como você pode ver, a camada do hambúrguer, do burger aqui, do texto burger, ele está atrás da camada simples. Então, o que eu vou fazer? Eu quero deixar essas duas camadas brincando entre si, meio que, tipo, ao mesmo tempo que o simples pode estar atrás, ele pode estar na frente. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma aumentada nesse simples, para ele chegar até aqui assim, certo? Vou até dar uma diminuída, ou aumentar... uma diminuída é bom. Deixar ele aqui na pontinha do E aqui, ó. Dá uma subida nele, beleza. Ele está na frente, ele está em cima da camada burger, como você pode ver aqui, ó. Se eu trazer ele para trás, ele vai ficar atrás. Se eu trazer ele para cima, ele vai ficar na frente. Só que eu quero que esse P fique atrás e que esses dois S's continuem na frente conforme já estão. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no texto do burger com o Ctrl selecionado e ele vai abrir essa seleção aqui para mim. E aqui é a hora de colocar a máscara de camada com o Alt apertando. Então, você segura o Alt e aperta. Pronto. Todos esses foram para trás. Por quê? Porque criou uma máscara de camada de recorte. Exatamente do mesmo jeito que está aqui a palavra burger, ele criou a máscara na palavra simples. Demorou? Só que, como eu disse, eu quero que esses dois S's fiquem na frente do burger. Então, volta aqui na camada e lembre-se, tudo que é preto apaga e tudo que é branco revela. Então, vou colocar aqui o redondo duro, vou clicar no branco, já que o branco revela, vou dar um clique aqui para revelar e vou dar um clique aqui para revelar. Tranquilo? Então, a gente já tem o nosso efeitinho aqui do texto simples, meio que estar brincando em cima e atrás do burger. Ok? Então, aqui eu posso dar uma abaixada e dou uma aumentada aqui para cima, bem tranquilinho, uma coisa nem tão também gritante, para a gente ficar com espaço para colocar o texto do telefone. Agora, eu vou dar agrupar isso daqui, vou colocar nome burger e agora eu vou para o telefone. O telefone eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vou tirar ele dessa camada, porque a camada é o grupo do telefone. E agora eu vou escrever aqui, ó. Peça já o seu. Peça já o seu. Beleza, eu vou mudar a espessura, vou colocar um regular, vou diminuir, trabalhar mais ou menos com esse tamanho aqui, para não ficar uma coisa tão gritante também, e trabalhar exatamente na distância das palavras de cima. Então aqui, ó, vou pegar exatamente a régua ali do B, pronto, e aqui eu vou trazer para cá e vou colocar um número fictício aqui na régua do R. Então eu coloco aqui o DDD da minha cidade e coloco 99878 9090, certo? É só um número fictício e tudo mais. O que eu gosto de fazer no número de telefone? Eu venho aqui, seleciono o 14
e tá aqui, ó, 29,48, eu coloco uns 23, até um 20. Pronto, ele fica um pouco mais bonitinho, certo? Eu deixo aqui, na régua aqui do R, eu vou lá na nossa pastinha que eu separei para você, clico 2 vezes aqui no WhatsApp logo, ele vai abrir no Illustrator e eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar para o Photoshop e vou colar ele aqui dentro. Na hora de colar, vai abrir essa janela aqui. E essa janela aqui é o seguinte, você sempre vai colar todos os objetos que você está trazendo do Illustrator como objeto inteligente, beleza? Então você colou ele aqui, ó, vai diminuir para ficar ali do tamanho do número certinho, deu uma diminuída boa, traz ele para cima, e aqui, esses elementos aqui eu vou deixar da cor do simples, certo? E também o logo do WhatsApp ali, o ícone do WhatsApp, a mesma coisa. Eu vou deixar da cor do simples. Então vamos lá. Beleza? Aqui eu vou trazer ele para cima, trazer ele mais para cá, e aqui a gente começa já a alinhar o nosso texto. Ó. Pronto, certinho. Até um pouquinho mais para o lado. Isso, garoto. Pronto. Nosso texto de telefone está feito. Ok? Sem problema, sem segredo, vou agrupar ele aqui, escrever telefone e beleza. Aquela diquinha que eu dei para vocês de achar o meio, com tudo isso agrupado, para achar o meio de todos eles, eu vou dar um Ctrl A e vou clicar aqui. Pronto, achou o meio. Vou fazer a mesma coisa aqui com o nome do burger, já está no meio, então tranquilo. Para fazer uma separação aqui, ó, um divisor, como que eu faço? Eu clico aqui na elipse, venho aqui na extremidade do B e trago uma elipse bem fininha aqui, ó, tá vendo? Pronto, bem fininha. Eu vou colocar a mesma cor que eu coloquei ali no simples, só para garantir e dar uma quebra de texto. Trazer ele aqui um pouco para baixo, vou achar o meio dele e pronto, tá feito. Não tem segredo nenhum, certo? Agora eu vou começar a brincar mais com os tamanhos dos elementos. Então, por exemplo, o lanche eu posso dar uma aumentada, certo? Aqui, vou colocar aqui, ó, divisor. Então, eu vou selecionar os 3 aqui, ó, e vou dar uma aumentada também para baixo. E esse texto do telefone, eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima. Demorou? Posso até colocar um pouquinho mais para baixo, os 3. Beleza. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui e faço o nosso logo. O nosso logo eu fiz da seguinte maneira. Eu cliquei aqui, ó, no retângulo arredondado, trouxe ele aqui, achei o meio dele, arredondei todas as pontas, dei uma aumentada aqui para cima, até chegar ao ponto ali na divisão certinha. E aqui, criei uma camada nova, tirar daqui, ó, porque ali é o grupo do burger. Com uma camada nova feita, eu vim aqui no pincel redondo duro e criei só um negocinho aqui, ó, bem de leve, só para falar que é o nosso logo. Demorou? Vou achar um meio para ele ali também. E vou colocar um pouquinho mais para baixo. Pronto. Posso até colocar todos esses elementos aqui de lanche um pouco mais para baixo. Ó. O lanche, o nome, o telefone e o divisor. Um para baixo já tá bom. Agora eu vou começar a mexer no background. Vamos voltar para o background. Aqui eu vou colocar outra camada, ó, logo. Eu vou começar a mexer no background. Por quê? Eu vou ter que voltar aqui, porque se você conseguir perceber aqui, ó, vou até dar uma... Ó, se liga, que eu quero falar para você. Essa cor aqui, ó, esse amarelado, esse redondo, ele não está atrás exatamente do lanche. E eu quero que ele fique atrás do lanche, para dar uma impressão de que é o lanche que está fazendo essa luz. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse gradiente aqui em objeto inteligente. E aqui agora eu posso arrastar ele para todo lado que eu quiser. Vou trazer ele um pouco para baixo, com o Shift selecionado. E aqui eu já coloco essa luz em cima, ou melhor, atrás do lanche. Ó, Ctrl Z, a luz está aqui para cima. Agora a luz está exatamente atrás do lanche. Só que, mano, ficou essa parte branca aqui. O que eu faço? Volto aqui, rasterizo a camada, aperto a letra M no teclado, que é essa seleção aqui, traço exatamente essa parte de cima e dou um Shift F5, certo?
ele vai abrir essa janela aqui de preencher. Eu vou colocar aqui, ó, sensível ao conteúdo e pronto, tudo certo. Ele vai preencher com a cor do plano ali para mim e já vai ficar, ó, chuchu beleza. O Photoshop é uma bênção. Eu posso voltar aqui e você consegue até perceber melhor, ó, como que eu fiz para ficar essa luz atrás do lanche, beleza? Agora eu vou colocar aquele xizinho que eu tinha colocado aqui, ó, certo? Então vamos lá, vou dar uma bloqueada nesse grupo aqui do BG, agora eu vou lá no Illustrator, pode ser aqui mesmo no documento do WhatsApp, eu vou criar um texto com a letra I maiúscula, eu vou aumentar ele aqui e vou mudar para a mesma fonte que eu estava usando lá no Photoshop. Ctrl Shift O para transformar isso aqui em curva. Eu vou virar ele aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl F para colar no mesmo lugar e vou virar ele aqui, certo? Esse é o nosso X. Eu vou dar um Ctrl G para agrupar e vou diminuir ele aqui, ó. Esse tamanho aqui tá bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uns 8x desse, uns 7x desse, um embaixo do outro. Então eu vou com Alt selecionado e com Shift vou arrastar ele para baixo. E ao invés de eu arrastar um por um agora, eu vou dar o Ctrl D, que daí ele já vai colocando exatamente na mesma medida que eu criei o primeiro. Então aqui, ó, tem 2, 4, 6, 8, 9. Vou até tirar 2 aqui, ó. Só quero um 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Copio aqui, vou para o Photoshop, dou o Ctrl V e deixo ele exatamente aqui. Davi, a gente não usou as guias até agora. Cara, vamos usar agora. Deixa aqui, ó, bem nessa risquinha aqui da guia e esse daqui nessa risquinha aqui da guia também. Beleza? Bom, eu não vou deixar ele preto assim, então eu vou mexer aqui no Blend Mode, ó. Eu quero um branco ou um amarelo, então eu vou aqui, ó, esse daqui tá bom, dividir. Então, já que é o dividir nesse, esse aqui é o dividir também. O que eu faço? Coloco uns 20%, uns 30%, 25%, tá bom. Aqui eu agrupo e coloco elementos. Vou puxar ele lá para cima. Beleza, tá feito. Certo? Agora eu começo a mexer na cor dos elementos. Então a gente vai mudar um pouquinho a cor desse hambúrguer. O hambúrguer aqui, ó, no lanche, ele tá como máscara, ele tá como objeto inteligente. E para a gente entrar no Camera Raw ou no Camera Raw, depende de como você fala, a gente aperta aqui, ó, Ctrl Shift A. Abrindo o Camera Raw, você vai ver aqui que você consegue mexer em várias propriedades aqui da imagem. Você pode deixar uma temperatura mais azul, você pode deixar uma temperatura mais rosa, a exposição, você pode mexer no contraste, enfim, você vai ver que você consegue mexer em várias coisas aqui, entendeu? Então a gente vai começar a mexer aqui um pouquinho, bem de leve também, para não deixar essa imagem tão danificada ou tão modificada. Então a gente vai mexer aqui um pouquinho só no contraste, mais 10 fica bom. Deixar ele um pouquinho mais rosa, aqui ó, mais 5, coisa leve. Aqui nas sombras eu vou dar uma realçada também, só que para baixo aqui, ó. Nos pretos a mesma coisa e na textura a mesma coisa, certo? Beleza, ele já mudou. Você vai ver que aqui, ó, antes, depois, ele deu uma saturadinha e tal, já ficou melhor. Ok? Então vamos deixar ele assim. Agora, na mesa, eu vou fazer o seguinte, vou bloquear essa camada aqui, vou desbloquear a camada da mesa, e aqui eu vou criar uma propriedade aqui, ó, nesse brilho e contraste, certo? Eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó, porque se eu apertar nesse botãozinho, ele vai modificar só essa camada. Se eu não apertar esse botão, ele vai modificar todas as camadas que estão embaixo, ó, tá vendo? Ele modificou basicamente tudo. E eu não quero isso, eu quero que ele modifique somente a mesa. Então aqui no contraste eu vou colocar bastante, porque eu quero que essa mesa fique mais com cor de madeira. E no brilho eu vou colocar aqui também menos 20, talvez, menos 25 já tá bom. Já deu uma mudada, tá vendo? Vou até colocar menos 20 aqui, ó, pra gente... Porque eu quero essa madeira um pouquinho mais escura, certo? Nessa madeira também eu vou criar uma nova camada. Vou colocar ela aqui em cima da camada da mesa,
Com o pincel aqui selecionado no redondo macio, eu vou criar um efeitinho aqui, ó, com essa mesma cor. Então eu clico aqui, dou um clique aqui e começo a mexer no Blend Mode. E por que eu estou fazendo isso? Para deixar um pouquinho mais rosa, ó, divisão, já tá bom. Mas aí ao invés de deixar 100%, eu coloco só 50%, que daí já dá só uma diferenciazinha, tá vendo? Até mais, 70%, para a gente conseguir que as pontas deixar ela um pouco mais como se estivesse tipo focando no hambúrguer, entendeu? Como se estivesse afunilando a luz aqui, ó, pro hambúrguer, beleza? Deixei 50% mesmo porque essa é a opacidade boa para esse efeito, certo? Bloqueei uma mesa aqui e é isso. Acabou o tutorial. O que você vai fazer agora? Você pode juntar tudo isso aqui, dar um Ctrl Shift E para juntar tudo isso, ou você pode, sem perder essas outras camadas, você pode dar um Ctrl Alt Shift E, então ele já vai abrir uma nova camada. Você pode transformar isso aqui em objeto inteligente e abrir novamente o Camera Raw, que é Ctrl Shift A. E aqui você já começa a mexer na propriedade, nas cores, no tudo mais da imagem inteira. Então, por exemplo, se eu puxar no azul aqui, ó, a imagem inteira vai ficar azul. Se eu puxar na exposição, a imagem inteira vai ficar assim, entendeu? Então aqui você tem como mexer na imagem inteira. A gente vai colocar um pouquinho de ruído aqui, nesse granulado aqui, ó, nesse FX, vem aqui em granulado, coloca só uns 5, só para dar aquele efeito um pouquinho. E na vinheta aqui também, menos 5, coisa básica, só pra gente, os pretos, a gente vai deixar dessa forma e pronto. Dá um OK aqui e você vai ver, ó, que estava assim, agora ficou assim. Nada de tão diferente, mas são algumas coisinhas que fazem a diferença e que diferenciam você de um designer comum. Beleza? Agora para salvar, vou te dar uma dica, para salvar para a web. Você quer postar isso aqui no Instagram ou no Facebook na página do seu cliente. Você vai apertar o Shift Alt Ctrl S, beleza? E vai abrir aqui, ó, o salvar para web. A imagem está aqui, bonitinha. Você vai deixar essas configurações, ó, PNG 24 e vai salvar tranquilamente. Salvando, você vai salvar na pasta que mais te agrada e eu vou salvar aqui em mesa. Vou escrever aqui, ó, Arte Tutorial, beleza? E vou ir lá na minha arte tutorial, que está na mesa, e vou abrir para vocês ver como que ficou. Então essa é a nossa arte que a gente fez no tutorial de hoje. Caso você tenha gostado, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e tamo junto.